Paz do Senhor a todos, graças a Deus estamos dando início à lição da escola dominical e a oportunidade que temos, de poder congregar com os irmãos. Domingo passado, o nosso diácono estava aqui só, e hoje estamos aqui para dar um apoio, tanto na questão didática como na oração, e no trabalho da escola dominical. Nós iniciamos o trimestre do domingo passado e o nosso desejo era fazer o que a gente sempre faz, Isso. Aquele trabalho de aulão, revisando as lições e encerrando com a última lição. Mas por motivo de força maior, a gente não pôde fazer isso e a tristeza para o nosso coração. É verdade. A gente gosta de trabalhar, passar o trabalho para os irmãos, falar em questão, dar oportunidade, mas nós temos essa ferramenta, que é as redes sociais, essa tecnologia que também é bênção de Deus para a nossa vida, para a gente compartilhar com os irmãos. Esse domingo nós vamos estar iniciando o segundo trimestre de 2020. O tema desse trimestre é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, é uma lição que vai falar sobre a igreja de Éfeso, a carta que Paulo escreve para a igreja, e vai ser bem interessante. A capa está muito bonita, quem tem a lição em casa pode acompanhar com a gente. A capa é bonita, tem um pergaminho, ou uma epístola, ou uma carta, um papel bem diferenciado. Tem a coroa de Cristo e o selo, simbolizando aqui o selo, do Espírito Santo na nossa vida. E nós vamos iniciar nesse trimestre o escritor, o teólogo que escreveu essa lição é Douglas Batista, um renomado aí. A gente vai acompanhar o trabalho dele, ele orou a Deus e tenho certeza que o Espírito Santo auxiliou ele nessa lição. Nós iremos aprender muito, através dessa palavra, através dessa lição. E nós temos aqui o título da lição de hoje. O título da lição de hoje é Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Essa carta aos Efésios, saudação ao destinatário, lição de hoje, lição número 1, 5 de abril de 2020. Temos aqui o texto áureo, o texto áureo diz: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1 e o verso 2. Também temos a verdade prática, que diz a seguinte expressão: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Temos a leitura diária, que é bem importante, para o aluno, o professor, todos aqueles que trabalham na escola dominical. A leitura diária temos de segunda a sábado. É uma leitura aqui um pouco extensa, nós temos pouco tempo, mas tem versículo, tem os capítulos, livros, e toda a leitura diária vai falar em questão do tema da lição da semana. Você ler, guardar um tempo todos os dias para poder ler, estudar, meditar e fazer as suas interrogações. Temos aqui objetivos gerais, mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. E também temos um objetivo específico, não é uma coisa aleatória, tem um sistema didático, objetivos gerais e objetivo específico. Qual é o objetivo desta lição? Apresentar o autor e a data da epístola, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Ou seja, é bem interessante. Temos introdução. Primeiro ponto tópico da lição é autoria e data. Esse é o primeiro ponto tópico. Subtópico, autoria. Segundo subtópico do primeiro tópico, a assinatura apostólica. Terceiro subtópico, uma epístola da prisão. Quarto subtópico, data. E nós temos aqui o segundo tópico, o segundo tópico é destinatários.
para quem foi escrita essa carta, né? Quem é Efésios, né? Quem é os Efésios, e a gente vai fazer esse estudo, né? Nesta manhã. Aí o segundo tópico é destinatário, primeiro subtópico, a cidade de Éfeso. Segundo subtópico, a religiosidade em Éfeso. Terceiro subtópico, a igreja de Éfeso. E quarto e último subtópico do segundo tópico é a saudação epístola. Terceiro tópico, ele tem aqui, ó, o propósito e a mensagem. Aí o primeiro subtópico, o terceiro tópico. O propósito. Com que propósito foi escrita? Por que Paulo desejou escrever, se já existia uma igreja lá? Segundo tópico, a mensagem. Qual é o conteúdo da mensagem? E com qual fundamento, né, Paulo, ele, estando preso, desejou escrever? Né? Por que sentido? A gente sabe que a igreja ela é plantada naquela época, no trabalho missionário. Paulo fez o seu trabalho, ele dedicou a sua vida, mas ele não pôde estar, né? E havia um desejo no coração, acredito, eu, pelo Espírito Santo de Deus, de escrever, porque ele teve notícias, né? E ele escreveu a punho, porque hoje nós temos a tecnologia, podemos mandar um WhatsApp, né? Naquela época não, tinha que escrever a punho, né? Muitas vezes em uma mesa muito brusca, né? Não tinha uma mesa lisa, uma pena na mão, né? Com a tinta que era reduzida, e todo esse material custava caro na época, tinta, papel, selo, ou seja, não era uma coisa que a gente tem com tanta facilidade. Ou seja, nós temos aqui, né, um dos nossos convidados é o presbítero Josenildo, né, a qual mesmo dirige a congregação ali em Joana Bezerra, da área de Mostardinha, e a gente convidou ele, conversando com o diácono, e ele desejou muito estar conosco, estar aqui, e a gente quer passar o trabalho para o nosso presbítero, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, presbítero. Pai do Senhor. É um prazer, né, sem dúvida, receber o nosso presbítero. Ele assim está com toda a direção do trabalho, está à vontade. Amém? Amém. Então, assim, antes de tudo, ore, né? Amém. Já que foi feita a explanação da lição, que está com um bom conteúdo, nós, assembleanos e outras denominações que também aderem o ensinamento através das nossas lições, estou de parabéns. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Então, eu quero assim pedir ao nosso diácono para ele fazer a leitura bíblica em classe, né? E depois a gente vai fazer uma oração. Pode ser assim? Amém. Aos amados irmãos assim que nos acompanham nessa transmissão, peço por gentileza que abram as suas lições. Caso os irmãos não tenham as lições em mãos, peço que abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e também, logo após fazermos a leitura na carta de Paulo aos Efésios, também abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7. Vamos fazer a leitura na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, e depois, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7. Amém? Peço aos irmãos que acompanhem, e assim vamos assim dar continuidade com a leitura, conforme o pedido do nosso presbítero. Assim diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Agora, livro de Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7. E sucedeu que, enquanto o apóstolo estava em Corinto, Paulo estava passando por todas as regiões superiores. Chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes: Então,
em que sois batizado então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Amém? Podemos orar? Pode ser. Então vamos orar e assim continuaremos com a nossa aula. Pai bendito, todo-poderoso, Deus de toda sabedoria e de todo conhecimento, nós nos reunimos, Senhor, em Teu nome, para que possamos aprender a Tua palavra, Senhor. E sobre cada vida Rogamos pelo Teu auxílio, do Senhor, alunato que está tanto nós que nos estamos assistindo, aqui, quanto os que estão de fato, ouvindo através desta transmissão, Pai. Que possam ser edificados pela Tua palavra, seja uma bênção, possam sentir a em Tua cada lar, presença Pai querido, por meio daquilo cada que há de vida. ser ensinado. E nós te pedimos Faz que o Tua Teu vontade, Espírito Senhor, Santo, nesta e manhã, derrama da Tua graça esteja aqui conosco, na vida dos Pai. Teus filhos e Abra filhas, o ó nosso Pai. entendimento, Nós te para louvamos, que nós assim porque possamos, sabemos que o Senhor é oh, bom Pai, e compreender que o melhor Senhor a Tua conhece palavra. as intenções do Deus, nosso coração. abre o nosso Faz Tua coração vontade, Senhor, para o e entendimento. derrama da Tua graça, Pai porque eterno, tudo isso nós cremos venha ser no para a glória do Espírito Teu nome, Pai. Santo. Que possamos estar aprofundados na Tua palavra, assim como o edifício bem edificado, estejamos nós bem edificados em Ti, Pai. Louvamos ao Senhor por tudo, no nome santo do Senhor Jesus, Pai. Amém. Graças a Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele confere, né, de, assim, em meio à crise, mas assim, ter esse escape, né, ter esse caminho, né, que os amados irmãos tomaram essa iniciativa. Parabenizando a auxiliar, Amém. o auxiliar Wagner, pelo empenho, né, e por ter essa estratégia e estar assim alcançando a Igreja do Senhor para edificação através da Palavra de Deus. Quero agradecer a todos, né, que como acordo aceitaram esse momento, né, para que assim entremos à sua casa. Queridos, nós estamos diante de uma lição muito importante, belíssima, riquíssima, né? Aqui a própria lição, quando faz na sua introdução, tem a epístola aos Efésios como coroa dos escritos paulinos e também ainda como a rainha das epístolas, né? Mostrando uma sublimidade da carta. E nós fazendo uma pesquisa, um livro muito bom para nós termos conhecimento, foi dito também por outros estudiosos a respeito, dando seu comentário através, quando leram a carta aos Efésios. E cada um trouxe o seu comentário a respeito da carta. E aqui eu me coloquei João Crisóstomo, por exemplo. Ele disse: esta epístola está repleta de pensamentos e doutrinas sublimes e importantes, assunto que o apóstolo raramente menciona em outras cartas, mas ali ele as manifesta. Né? Também ele escreveu isso num livro, né? Crisóstomo escreveu num livro chamado Preâmbulo aos Sermões. Samuel Taylor, ele diz o seguinte: Efésios é a composição excelsa do homem. Parker falou que Efésio é a quinta essência do paulinismo. Barre comentou que Efésio é um só tempo e de muitas formas o mais moderno de todos os livros do Novo Testamento e o registro mais rico de experiências cristãs.
Edgar Goodberg afirmou que Efésio é a excelência rapsódia ou a excelência composição poética sobre o valor da salvação cristã. E Bruce, né, por final, ele disse o seguinte, que Efésio é a pedra de cobertura da estrutura maciça dos ensinamentos de Paulo. Então veja que a carta de Efésios ela é uma carta muito importante para nós cristãos e para muitos ensinadores e muitos estudiosos. Então, a carta começa aqui, logo no primeiro tópico, na seção autoria, né? Nós temos uma dificuldade assim, histórica, né? Porque a autoria, ela quando foi no século XVIII, 19, 18, no início, começou a surgir publicações de pessoas postulando, dizendo que não foi Paulo o autor. O autor da epístola. Não é isso? Foi dizendo e tirando Paulo sendo a autoria. Né? Mas é como a igreja primitiva, ela aceitou. E veja que lá no tempo, só neste século, século XIX, a segunda parte, veio surgir estes comentários e homens e pessoas aí postulando isso. Só que tem uma coisa, a majestade deste livro, dessa carta, o seu autor, ou o suposto autor, que inclusive é dito por um certo comentarista, contrário a Paulo, ele diz que foi um servo de Paulo que a copiou. Mas se foi assim, esse servo de Paulo, essa pessoa, esse suposto autor, ele deve ser igual a Paulo, ou mais excelente em espiritualidade e em sabedoria. Isso. E a gente vê que acertadamente os primitivos aceitaram como Paulo, porque de fato, quando Deus chama uma pessoa para este fim, ele não atribui a outro. Aquilo que Deus planejou para a minha vida é com a minha vida. Aquilo que Deus planejou com a vida dos irmãos é com a vida dos irmãos. Então aquilo que Deus planejou para Paulo, né, foi só para Paulo. Então, essas pessoas, inclusive, eles fazem isso com a carta aos Efésios, e porém com as outras 12 não tocam. E a gente vê que a carta aos Efésios, ela tem características parecidas com as outras 12. Isso mesmo. Então, se alguém escreveu, como eles dizem que foi alguma pessoa lá que escreveu a carta aos Efésios, no São Paulo, então essa pessoa também tem participação nas outras cartas. Quando não pode, não tem como. Né? Não tem como. Então, a sublimidade do texto já nos dá o norte de quem é a autoria. O próprio texto, ele inicia, porque era um costume, né, que o próprio autor ele teria que se identificar. As suas saudações. Nas suas saudações. E Paulo, ele se identifica, né? Ele se identifica. O próprio texto diz que o apóstolo Paulo, né, o texto, deixa eu ler aqui para ficar bem Bíblia, né? Isso, para não isso ficar mesmo. totalmente voltado para questões ideológicas, né? Diz aqui o texto, em todas as versões que nós temos no mundo, tá? Inclusive nos manuscritos antigos, né? Isso. Que são 4, o número de 4 antigos, e eles iniciam a carta dizendo: Paulo,
apóstolo de Jesus Cristo. Né? Ele inicia já se identificando como sendo Paulo, o apóstolo. Agora, entrando aqui numa particularidade. Paulo sempre se apresenta em todas as cartas como sendo Paulo. Isso mesmo. E é um erro que a gente vê no nosso meio, e me permita, pelo menos, tirar essa coisa do nosso meio, expurgá-la, que, inclusive, parece até uma música da harpa cristã que diz que Saulo foi transformado em um Paulo. E isso é um absurdo, né? Eu creio que agora, hoje, quem estiver com essa lição, irmão, já está tirando isso, expurgando isso de nosso meio, porque nunca houve isso, né? Paulo tinha o nome de Saulo, que é a mesma pessoa, não mudou, e era um orgulho para os benjamitas, porque na história de Israel, o primeiro rei de Israel saiu desta tribo, e provavelmente os seus pais, vendo também a cultura e a capacidade de Paulo já se desenvolveu mesmo no mundo da heresia, né? Mesmo no mundo da filosofia, da teologia e da doutrina radical, que ele vivia como fariseu. E mesmo nesse mundo, os pais tinham o orgulho de colocar o nome dele, Saulo, que é um nome hebraico, que tem uma variante com Saul. Né? Tem uma variante com Saul. Então, em homenagem a esse rei, mesmo sendo um rei que tem uma história, né? No final, Deus o rejeita, mas foi o primeiro rei de Israel. Não deixou de ficar marcado. Ficou marcado. Foi o primeiro rei de Israel. Então, eu não sei, porque tem pessoas que não são patriotas, mas os judeus são patriotas. Né? Tem brasileiros que me permitem, me perdoem se eu estou ofendendo até alguém. Tem pessoas que levam a pátria como uma casa qualquer. Sim. Não tem uma história, não procura saber da história do seu país. E não tem o orgulho do presidente que tem, não tem o orgulho do governador que tem. Né? Assim, porque a própria instrução bíblica é que nós devemos honrar os nossos líderes. Né? E veja que naquela época eles entravam através de família, se passava poderes. Né? Hoje é através de eleições, a gente vai para a urna, vota, se arrepende, mas não diz isso. Fica fazendo críticas e querendo provocar badernos. Mas o povo de Israel, desculpa aí essa aspa, né, que a gente viu aqui, tinha prazer em dizer, né, em ter o seu nome, dizendo Saul, nós somos, para não morrer a história. Né? Então Saulo, ele não se identifica como Saul, porque como Saul, ele tinha uma história muito triste, muito horrível. Ele como Saul, ele, mesmo sendo Saul, Paulo, mas não era comum o povo chamá-lo de Paulo, era comum chamar de Saul. Então ele também era muito zeloso e o seu zelo causou uma perseguição à igreja. Então, ele identificando-se, chegasse a botasse assim, Saulo, né? Algumas pessoas, se não todas, mas algumas pessoas já da própria igreja, e até a mesma reação que Ananias teve quando Deus o mandou lá. Isso mesmo. Né? Quando Deus o mandou dizendo que ele estava convertido, o próprio Deus dizendo a Ananias, eu converti o cara. Eu entrei na vida dele. Né? Mas o senhor não conhece, não, calma, eu estou dizendo que é eu, e ele é para mim, é para mim. E é por isso que o apóstolo Paulo também, ele diz, ele faz a reivindicação dizendo que Paulo, não por vontade de homens. Por quê? Porque ele não passou aquele período dos 12, não entrou na eleição lá do capítulo de Atos dos Apóstolos, onde houve a necessidade de uma substituição. Né? E ele não entra ali. Ele entra já, ele não está no capítulo 6, quando há uma separação de diáconos, né? E alguns diáconos se tornam grandes evangelistas. Na história bíblica ali.
da igreja, e depois ele entra já no capítulo 8, 7, no final do 7 e 8, por ali, como perseguidor. Logicamente que ele já estava fazendo a perseguição, já estava maltratando alguns irmãos, já estava querendo inibir a obra de Deus, porque ele não tinha como Deus ali, ele tinha o que ele fazia como Deus. A sua religiosidade era como Deus, o empenho dele era para isso. Então, e todo mundo conhecia ele por causa da autoridade que ele tinha e da influência que ele tinha de chegar e parar o culto e até matar pessoas, né? Matar pessoas que se declarassem cristãos, porque era uma nova religiosidade, para eles era uma seita, né? Para eles era uma seita, como hoje a gente sabe que o que ele fazia era um ato de seita. Então o zelo dele e a sua veemência em querer deter os cristãos causou infortúnio. Causou infortúnio. E só uma colocação primeiro. Tem pessoas que é tão religiosos que matam em nome de Deus. Em nome de Deus, exatamente. A gente vê aí. Há uma cegueira espiritual nesse sentido aí, e há um zelo também, né? Veja bem, e outra coisa também, a igreja não aceitou Paulo, assim, mesmo depois da conversão dele, mesmo depois que Ananias vai lá, faz o discipulado, bota a mão sobre ele, ele é batizado com o Espírito Santo e tal, é confirmado por Ananias, mas não por toda a igreja. Então, ele não é aclamado pela igreja. A igreja diz, graças a Deus, o maior assassino. Isso, é verdade. Glória a Jesus, o maior assassino está entre... Não. A igreja ficou com o pé atrás com ele. Por causa da sua performance, do seu zelo que ele fazia, né? Até porque as pessoas poderiam pensar o quê? Aconteceu que ele se converteu, ele vai entrar no meio de nós, depois vai querer... É uma estratégia. É um cavalo de Troia. É um cavalo de Troia. Podia ser, né? Podia ser. Então, quem é que causou assim, uma questão mais maleável para a aceitação de Paulo? Barnabé tinha uma aceitação entre os cristãos, principalmente ali em Jerusalém, que era a igreja principal na época, né? A igreja que trazia o comando ali. E ele, por ter a sua influência, Barnabé conduz ele. E aí é que ele diz por vontade de Deus, do próprio Deus, não é vontade de homem, porque a igreja o rejeitou, a igreja não aceitou ele, e como também aceitava como apóstolo. Aí o que aconteceu? Ele vai para o deserto, Jesus discipula ele, literalmente, então aí é que autentifica ele como sendo o apóstolo, né? Pela vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo se apresenta como autor da carta e também apresenta ele como apóstolo. Ele reivindica. E o seu maior combate, reivindicando o seu apostolado, está no capítulo 9 e 10 de 1 Coríntios. Né? Ali está uma coisa combate, né? Ele está ali firmando seu apostolado, mostrando que ele não é um apóstolo falso, como diziam aqueles homens. Exatamente. Inclusive ele abrindo mão de todos os seus direitos pelo apostolado, né? Pela conversão que ele tinha. Então, é por isso que ele diz aqui no texto que é por vontade de Deus. Né? Vontade de Deus. Esta carta é tida como carta da prisão. Né? Tem aqui o subtópico, o terceiro subtópico. Terceiro subtópico, falando sobre a carta, que é uma das cartas da prisão, que ela compõe também com a carta de Éfeso, a carta de Filemão, Filipenses e Colossenses. Pronto. Essa composição de cartas são cartas escritas na prisão. Agora, existem 3 textos que revelam que Paulo estava preso quando escreveu a carta aos Efésios. No caso, capítulo 3, verso 1, capítulo 4, verso 1. Isso. Né? Da própria carta. E ele se denomina prisioneiro. Nesses 2 textos. Capítulo 3, verso 1, capítulo 4, verso 1, ele se denomina, ele se apresenta.
No capítulo 6, e verso 20, ele já se diz embaixador em cadeia. Ou seja, ele já não é só um prisioneiro, ele já tem uma experiência maior. Ou seja, ele já teve frutos, já teve representatividade como preso. Né? Ele diz. E agora, a questão histórica é: qual prisão Paulo estava quando escreveu a carta aos Efésios? Qual prisão? Porque em Atos dos Apóstolos registram 3 locais de prisão. Não é isso? Sim. São 3 locais de prisão. Atos 16, 19 a 34, fala de Filipos. Atos 25, em Cesareia. E Atos 28, 16, e em diante, em Roma. Fazendo uma análise de cada prisão, a de Filipos durou pouco tempo, né? Durou cerca de uma noite. Então ela está excluída. Ela está excluída como sendo ela. Tá? Durou apenas uma noite. A carta a Cesareia, aliás, a prisão em Cesareia levou 2 anos também, né? Levou ele a passar ali 2 anos. Só que a perspectiva de Paulo era sair logo. Era ser posto em liberdade. Ele tinha essa esperança. Só que os judeus, naquela época, não estavam essa esperança. Então ele não tinha ali cabeça, não tinha cérebro para pensar em liberdade, assim, em cartas, não. Ele trabalhou exclusivamente para a sua liberdade. Não tinha como ser ali em Cesareia. Então resta-nos Roma. Por que Roma? Roma foi mais cômodo a prisão dele. Toda prisão, ela é dura, toda prisão, ela é desgastante, toda prisão, ela é, emocionalmente, ela é abaladora. Porém, ele passou 2 anos numa prisão domiciliar, né, lá em Roma. Ele teve esse privilégio por causa da cidadania dele, né, porque ele tinha cidadania romana, então ele teve esse privilégio. Então, nesse período de 2 anos, teve condições de ele tratar algumas questões, ser levado para ele algumas questões internas da igreja e, ser necessário, escrever alguma coisa. Então foi nesse período. Então é certo que Paulo foi preso, estava preso em Roma quando escreveu a carta aos Efésios. Eu li um livro, eu não vou dizer o porquê, eu achei ele muito, não vou dizer o título para não vender, depois a não ser pessoas que têm maturidade para estar lendo, né? Então ele diz que Paulo foi preso na própria cidade de Éfeso. Porque ele diz assim, os caras se basearam, né, os autores do livro, se basearam em 1 Coríntios, capítulo 15, e verso 32, que diz: combati em Éfeso contra as bestas. Está dito assim. E também em 2 Coríntios 11, 23, onde ele diz: em prisões muito mais. Isso. Então, pegando esses 2 textos, algumas pessoas começaram a postular que Paulo estava preso em Éfeso quando escreveu o próprio Éfeso. Só que não tem como. Por que não tem? Primeiro que quando ele está falando que combateu em Éfeso contra a bestas, é uma metáfora das oposições que ele sofreu, porque ele passou 2 anos trabalhando naquela área ali. Foram 2 anos, não, 3 anos parece, né? Cerca de 2 a 3 anos. 2 a 3 anos que ele ficou lá dentro na cidade trabalhando. E a gente vai ver aqui no início, né? A gente vai ver aqui no início a gente vai progredindo, né? Então, essa questão não tem como ser, né? Porque Paulo iria ser consultado pessoalmente e não através de carta. Né? Não através de carta, se ele tivesse preso ali. Né? Então, essa questão não cabe. Né? Não cabe. Uma coisa importante também é que vemos que Paulo ele é um homem otimista. Né? Ele escrevendo aos Filipenses,
ele diz que as suas prisões contribuiu para que o evangelho crescesse, né? Nós vemos que ele não vê a prisão ali como o fim do túnel, né? Ele não vê ali como uma situação, pronto, minha vida acabou-se por aqui. Ele aproveitou ali para evangelizar e escrever cartas, né? Dentre elas essa que nós estamos estudando. É porque, veja bem, quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, eu creio que isso é familiar para quem está nos ouvindo, para nós crentes, isso é familiar. Quem tem o Espírito de Deus consegue fazer a coisa mais extraordinária. Dar fruto e prosperar na tribulação. Amém. Glória a Deus. Isso é bem verdade. Né? O escritor Naum, ele diz que Deus tem um caminho no meio da tormenta. Da tormenta. Então Paulo deu mais fruto quando em prisão do que quando libertado. É tipo um azeite na prensa, né? Isso. Está ali sendo prensado, né? Mas está dando... E você vê que aqueles que foram presos, os mártires, né? Os apóstolos, né? Que foram mortos na época lá, né? Logo no início da igreja, até hoje toca o nosso coração. Até hoje é uma mensagem poderosa. Né? A mensagem da prisão, a mensagem da tortura, a mensagem da história da igreja causa-nos ainda hoje um impacto espiritual muito grande. Né? Então o homem cheio do Espírito faz isso que Paulo fez, mesmo em prisão, consegue dominar espiritualmente. Então, é por isso que eu disse logo no início aqui, na introdução. Se foi algum servo, se for alguma pessoa, tinha que ser uma pessoa com uma estrutura maior, ou no mínimo igual a Paulo. Né? Igual a Paulo. É importante, prefeito, o senhor falar sobre isso, porque tem pessoas hoje que talvez esteja preso, né? Talvez esteja numa situação bem difícil, e por não ter essa presença do Espírito Santo, entra em depressão, né? É crente, fala em mistério, mas quando passa uma adversidade, entra em uma depressão, entra em uma questão com o ministério, entra em questão com família e abandona tudo. E a gente vê que Paulo, mesmo sendo rejeitado pela religião judaica, não pela igreja, né, mas pela religião judaica, e alguns crentes que não aceitavam ele porque ele tinha uma história no passado, mas ele viu força em Deus, ele viu o Espírito Santo ajudando ele, e ele permaneceu naquilo, porque ele sabia o que Deus tinha na vida dele. E tem pessoas que perdem isso com muita facilidade. E agora por quê? O desequilíbrio. O desequilíbrio emocional, o desequilíbrio espiritual, o desequilíbrio. O equilíbrio ele é fundamental para o cristão. Porque Paulo poderia pegar recursos para esses camaradas que estavam sendo opositores no passado. Isso. Porque ao momento que ele batesse a porta do Sinédrio, se mostrando aquilo que ele era, dizendo assim, estou arrependido do que eu fiz, mesmo por um momento, ele poderia pegar recursos do passado para jogar para esse que enfrentavam. Mas o que é que ele fez? Ele ora, ele doutrina, ele vai com a palavra. Ele às vezes se mostra ali completamente desesperado e medroso. Ali no capítulo 17 e 18 de Atos. Né? Porque o próprio Deus diz ali, não temas. Fala, não te calas. Então ali mostra que ele estava com medo. Então, era uma pessoa comum, mas o brilhante, como vocês estão aqui comunicando, o brilhante é o Espírito Santo em nossa vida. Né? É isso que é a mensagem central da carta. Então, Paulo tinha essa experiência, então ele podia passar. Pessoa que tem experiência pode liderar. Uma coisa interessante também é que Paulo, escrevendo aos Filipenses, né, na sua primeira prisão domiciliar, cerca de 16 mil soldados, né, escoltava e trabalhava diariamente, né, na escolta do apóstolo. Era aproximadamente 4 soldados por dia, né? 4 soldados, assim, de 6 em 6 horas, né? 6 em 6 horas o turno, tinha a guarda pretoriana, de 6 em 6 horas mudavam o turno. E muitos desses soldados foram evangelizados pelo apóstolo. É tanto que ele escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 22, ele diz: todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Ou seja, ele deixou uma igreja lá. Ali muitas pessoas foram evangelizadas. Imagina, né, como o nosso irmão Wagner certa vez comentou. Imagina você tá lá, né, escoltando lá o apóstolo Paulo, aí tá lá: tudo bom, meu filho? Você sabe quem é Jesus? Você já ouviu falar em Jesus? E aí ele começar, né, a ensinar, né? E qual a forma maravilhosa de Paulo, né?
Assim, a coisa maravilhosa do homem cheio do Espírito. É verdade. Eu tive o privilégio, hoje eu digo isso, em algum momento eu me entristeci muito, eu tive o privilégio de passar um tempo na prisão e fazer um trabalho lá. Né? No momento ali, tem um momento que a gente fazia assim, eu vou parar, não vou fazer, deixar esse povo para lá, não tem nada a ver com isso. Né? Mas, graças a Deus, Deus já uma estratégia no outro dia, depois da oração, a gente já estava abastecido, já ia procurá-lo, já ia conversar. E hoje ainda a gente recebe ligações através, né, das redes sociais, a gente se comunica e vê que muitos foram aproveitados. Né? Todo o ministério, estão trabalhando para Jesus. Então, esse é o louvor. E a gente que está sendo canal, às vezes não está nem percebendo. Né? Consequentemente, a gente não percebe. A gente vai avançando. A gente vai fazendo porque é isso que o Espírito Santo chega e toca e diz, ó, não é tempo de chorar. Chuta as tuas lágrimas e avança. Porque o inimigo precisa perder. E quem são os combatentes? Somos nós. E Deus escolheu cada um de nós para estarmos no nosso devido local, da trincheira, né, da batalha. Vai ser falado isso aqui na carta. Né, vai ser falado. Então nós temos a nossa posição, então temos que saber qual é a nossa posição na batalha. Porque muitas vezes a gente fica se degladiando, brigando por um lugar que não é nosso. Né? E Paulo evangelizou. Como você bem aqui fizeram essa encenação, provavelmente aconteceu isso mesmo. Paulo ele dizia que o viver para ele era Cristo. Né? Ele diz, por ele movemos, vivemos. É belíssimo isso, por ele vivemos. E tem pessoas que têm dificuldade nisso, porque, me permita, não é? A gente está aqui. Não é um culto de doutrina, mas tem pessoas que se acordam e nem parece que é cristão. Foi cristão ontem, no culto que houve ontem, mas de manhã acabou tudo. Se acorda com mau humor, pensando na vida, pensando na dificuldade, nas dívidas, pensando em muitas coisas que não levam ao céu. Não levam ao céu. Né? Em vez de dar espaço ao Espírito Santo, chegar, mesmo com as dificuldades que está à porta, né? Abrir a porta da casa e vai encontrar milhões de dificuldades, mas dar lugar ao Espírito Santo e dizer, Espírito Santo, não nos deixe nos envolver. Né? É por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele diz que viver no mundo como se ele não vivesse. Então, ele conseguiu fazer isso. E com a espiritualidade, com o Espírito Santo que nós temos, também conseguiremos. Ele conseguiu ser cidadão dos céus na terra. Na terra. Isso aí é excelente, né? Isso é excelente, né? Pronto. Pois não, pode falar. O segundo tópico, né, o destinatário. Ele fala aqui que escreveu a cidade de Éfeso, que atualmente é a Turquia. Certo. Né? E a gente queria saber do senhor o que era a cidade de Éfeso na época, por quê? Veja só, a cidade de Éfeso, a própria lição aqui, ela está bem rica em dar alguns pontos, como falamos do anfiteatro que existia, né, cabia 25 mil pessoas, que se tornou uma das maravilhas, né, do mundo. Né? Isso. Uma das maravilhas do mundo. Tem muitos comentários, inclusive o comentário bíblico e outros comentários, tem um dicionário muito antigo, que ele também fala da beleza da cidade. A cidade ela teve uma evolução muito grande. Tá? Ela teve uma evolução belíssima. Ela teve uma evolução muito grande. O apóstolo Paulo chega na cidade, como diz lá em Atos dos Apóstolos, né, e encontra 12 pessoas. Foi até lida e nessas 12 pessoas, ele discipula, são pessoas que eram discípulos de João Batista, e ele discipula, são batizados e batizados com o Espírito Santo. Né? E aí, inicia assim a igreja com aquelas 12 pessoas. Agora, ele está diante de uma grande metrópole, né? uma grande cidade. Aqui a própria lição também diz, e também todos os comentários concordam que eram mais de 400 mil pessoas. Né? Aqui diz que redonda para 500 mil, né? 500 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas. Para a época era, né, uma grande metrópole. Só que havia uma
houve um questionamento por parte, para quem de fato Paulo escreveu a carta, porque essa carta ela se tornou a carta circular. O apóstolo Paulo escreveu para ela ser lida entre as cidades ali próximas, né? Como Laodiceia, Colosso, aquelas cidades lá. Porque elas se tornaram as grandes cidades, inclusive ela está inclusa entre as 7 cidades do Apocalipse. Isso. Como diz aqui o autor da nossa lição, né? Era considerado uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes, né? E havia ali um grande comércio, né? O porto, né? O porto, a bacia fluvial, ela dava espaço ao crescimento, ao desenvolvimento, né? Porque Isso. entrava mercadoria, saía mercadoria e tal, então todo o povo convergia para lá. Então, o apóstolo Paulo, porque diante de muitas questões, porque o próprio Vaticano tem um manuscrito antigo do Vaticano, eles não têm o nome Éfeso na carta dos originais, lá nos originais mais antigos, né? Nos escritos mais antigos. Aí, o que é que se deduz a teologia? O que é que, de fato, pode ter acontecido? E é bem provável que tenha acontecido isso depois que a gente começar a ler a carta, que a gente vai perceber. Que Paulo foi tomado conhecimento do que estava vendo da igreja, ele deixou uma igreja, deixou Áquila lá, depois mandou Timóteo para lá, né? A gente vê que ele mandou muitas pessoas passaram por lá, inclusive tem até um comentário antigo dizendo que o apóstolo João também esteve em Éfeso. Eu li uma história que ele, João, depois que sai da ilha de Pátimos, ele já velho e convalescente, mas mesmo assim, ele lúcido, ele é acolhido pela igreja de Éfeso. Assim diz a história. E lá os presbíteros locais o procuram e pede a ele para que ele, de próprio punho, traga uma palavra, porque estava tendo um bombardeio doutrinário das heresias da época, né, dos falsos mestres. Então, segundo a história, diz que João escreve o Evangelho, né, o Evangelho que ele escreve, e escreve 3 cartas e mais o Apocalipse na cidade de Éfeso, na igreja de Éfeso. Aí o que acontece? Provavelmente essa carta foi indirecionada para ser circular. E há quem diga que quando diz assim, eu, Paulo, aos santos, né, diz que é aos santos, que se encontra aí era uma lacuna em branco, é o que diz a história, né, alguns historiadores. Havia uma lacuna em branco, quando chegou em Laodiceia, aí eles tiravam uma cópia e botavam Laodiceia, chegava em outra cidade, tal. Agora, há uma possibilidade de essa carta ir primeiro para Efésios, por ser a cidade metrópole, a maior cidade, e ela distribuiu cópias, ou mesmo uma pessoa levando em mãos de cidade em cidade, e isso deu o título aos Efésios. Isso trouxe o título aos Efésios. Isso é uma coisa para discutir. Coisa bem riquíssima essa observação, porque justamente há essa dúvida, né? Se a carta foi escrita para direcionadamente uma pessoa ou se foi escrita direcionalmente, né? Mas a gente lendo a carta, aqui, a igreja, por exemplo, depois a gente, não sei se vai dar tempo, a gente fala um pouco, acho que não vai dar, para a gente falar um pouco sobre a mensagem, mas vai dar uma corrida aqui, sim, para falar um pouco sobre a mensagem, né? E a saudação, que tem, né? Tem a mensagem e o propósito, aqui é a saudação. Então veja bem, o apóstolo Paulo fez um trabalho belíssimo nessa igreja, nessa cidade, né? Eu creio que se fosse hoje, ele receberia o título de cidadão Efésio, né? Então, a cidade era tão grande, geograficamente era tão impossível para um missionário abrangir, se não tivesse uma equipe
que ele pegava, o que é que ele fazia? Pegava o seu avental, você vai lá, pula lá, porque o trabalho era vasto. Não é pegar esse texto e agir como doutrina assim, o apóstolo Paulo fez, a gente vai fazer também, não é assim. Isso. Houve uma necessidade na época, né? Houve uma necessidade. A questão geográfica da cidade era muito grande e a complexidade, porque você sabe, turista, né? E comerciante, a área de Porto, um agito muito grande. Imagine você no caso do Porto, né? Sem transporte público, sem transporte sem público, Uber, isso, sem aí, nada. né? Não, a dificuldade foi grande. Quer dizer, não havia dificuldade para a época. Hoje a gente, o mundo moderno, chegando lá, se fosse dessa forma, a gente se vê perdido. Aí ia ter que fazer uma readaptação. Mas Paulo já tinha esse costume lá. Então, mas eu estou falando o seguinte, o agito da cidade. Ele estava vindo de uma cidade menos, assim, menos povoada, vindo de uma cidade que tinha uma sinagoga próxima e podia, né? Ele aqui não, ele tinha que lidar com a sinagoga, porque os romanos estavam sob o domínio, né? Os romanos, os gregos romanos, tinha muito grego, muitos romanos ali, e também, por isso é uma das causas que ele se apresenta como Paulo, né? Porque ele se apresentando como Paulo, está se apresentando como cidadão romano. Né? Então a sua cidadania teria a porta mais aberta. E uma coisa importante também é que lá também o centro religioso era muito grande devido à deusa Diana, né? Que estava naquela situação quando o senhor... Artemisa e Diana é o mesmo nome, só que é transliterado, grego. Como até o senhor bem pontuou, né? Que quando ele fala que enfrentou feras, ele fala ali uma palavra ilustrativa a respeito da oposição que ele sofreu de quando ele evangelizou. Mas... O povo deixava de comprar, aí caiu o poder econômico, né? Poder econômico. Porque as pessoas deixaram de comprar as estatuetas, né? As estátuas, as imagens da deusa, eles deixaram de negociar. E isso causou um transtorno econômico para o povo. A Demétrios, né, se não me engano, né? Tinha dois Demétrios é um dos que evolucionaram, né? Disse que tinha dois grupos de pessoas. Os que se convertiam não compravam e os que estavam em dúvida também não compravam. Aí a queda era grande, a mesma coisa com aquela menina, né? E deixou de profetizar, de adivinhar para os outros. Aí dava dinheiro para os camaradas. Então, perdeu lucro, a pessoa começa a agir, né? As pessoas começam a entrar em desespero. E a deusa causou muito. E essa deusa Diana era como uma das 7 maravilhas, como o senhor falou, né? Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? E será que era uma cidade bem movimentada, né? Como eu falei. Então Paulo, Deus ele tinha direção na vida de Paulo para... O templo dela também. Construído em mármore. Todo em mármore. Era coisa fantástica, né? A rua, você pisava em mármore, né? Você vê, naquela época já tinha essa pomposidade financeira, né? Essa ganância, né? de um apogeu maior, né? Havia essa aí. Então o que é que eles faziam? Pegavam o que era de melhor da época e empregavam para aquela adoração, para aquela imagem. Né? E voltando para nós, a gente precisa pegar assim, o que é de melhor para a gente dá a Deus. É verdade. Porque ele merece. Então a gente vê uma história de uma cidade que se desenvolveu de uma forma estupenda. Provavelmente, aí veio o esfriamento do amor. Né? Por conta dessa desenvoltura, desse desenvolvimento, provavelmente. Respondeu a sua pergunta? Não, ok? Aí nós vimos aí na questão no quarto subtópico a questão da saudação epistolar, né? Porque alguém já me questionou assim, né? Já questionou. É certo saudar a paz do Senhor ou graça e paz? Porque Paulo disse graça e paz. Eu tive lá no Rio Grande do Norte, eu não sei, e eles dizem, a gente chama aqui a paz do Senhor, né? Lá eles já falam de uma forma diferente, né? Eles já falam de uma forma diferente. Eles saúdam a igreja de forma diferente. Então, já algumas pessoas, não, os reformados, né, assim, dizem graça e paz. Porque essa é a saudação de Paulo, uma saudação correta. Só que a saudação correta é aquela que a gente tem no nosso coração.
Tá? A salvação correta é aquela que a gente traz com educação. Eu posso trazer um boa noite, bom dia, boa tarde, que é uma saudação de forma carinhosa. Tá? Paulo usa a expressão graça e paz, que ele estava trabalhando aqui na igreja de Éfeso com gregos e romanos, e também com judeus. Então, ele fala graça, caris, no grego, e também shalom. Então, ele está falando, está alcançando os povos que ali estavam. Porque a igreja é um mix de povo. Né? É um mix de povo. Então, ele estava falando aos gregos e falando aos judeus, não estava desprezando ninguém. Era graça e paz. Era tipo, se ele falasse shalom, os gentios poderiam se doer. Isso, né? Assim, Se ele falasse carícia, priorizando eles, né? Tá puxando a sardinha. Interessante. Então ele fala graça e paz. E também a forma de quem recebe o favor imerecido tem paz. É verdade. Né? Então tem essas duas conotações. Agora para o terceiro tópico, que é o propósito e mensagem, né? Isso, né? Graças a Deus deu tempo, né? Não deu tempo, a gente tem alguns minutinhos. Isso. Né? 10 minutinhos para, na questão do propósito, é isso aí que a gente falou. A desenvoltura da cidade levou à conversão, né? Quanto mais gente, quanto mais movimentação, mais o apóstolo Paulo começou a levar pessoas que tinham estratégia. Né? Veja que ele levou lá, segundo informações, Timóteo, né? Timóteo, que era bem instruído, o apóstolo Paulo disse assim, ó, desenvolve esse evangelista que é ti. Trabalha como evangelista. Procura evangelizar, procura, mesmo sendo pastor, mas procura ser ganhador de almas. Né? Era essa a ênfase. Queria o crescimento da igreja. O apóstolo queria o crescimento da igreja. Então, só o evangelista que é em ti, bota para fora. Age, não fica só esperando, né? Fica acomodado. Acomodado como pastor, né? Na igreja, não. Tem que ser evangelista também. Tá? Porque cada um tem seu chamado. É isso. O apóstolo Paulo viu isso nele. Por várias vezes o apóstolo Paulo diz assim, expressamente o Espírito Santo afirma, ele queria dizer que o Espírito Santo tinha revelado alguma coisa ali. Então, pela oração, pelo potencial dele conhecer o discipulando, né? Ele conhecia a pessoa de Timóteo, então ele colocou Timóteo lá, Apolo também foi para lá, Apolo foi para lá, Timóteo, Tíquico, Áquila e Priscila foi que iniciaram. Então ele botou um grupo de pessoas lá que fizessem uma desenvoltura. O povo entrou. Agora que tem que ter um propósito. O povo entrou. Porque, amados irmãos, a gente pensa que o doutrinador é uma pessoa exagerada. Mas tem que ver que não é um exagero, é uma necessidade. O doutrinador é uma necessidade, porque a igreja ela precisa ter um norte. Não é um ajuntamento de pessoas. Não é um ajuntamento de pessoas cheias de ideias. Não, isso não funciona para a igreja. A igreja é um ajuntamento de pessoas para a adoração a Cristo. Agora, como adorar? Qual é a forma de adoração? Qual é a forma de conduta? Será que eu, sendo um agiota, posso ser um verdadeiro adorador? Eu sendo um furtador, porque a própria carta diz isso, que diz assim, se tem aqueles, ele diz si, né? Ele diz aqueles que furtavam, não furtem mais. Antes trabalhe. Então veja que ele começa a doutrinar e a trazer perspectiva de vida condizente com o Evangelho. Isso mesmo. Esse é o propósito, de colocar as coisas no seu devido lugar. Né? Aqueles que eram chamados para o ministério, serem chamados para o ministério, aqueles que tinham o propósito de estar em grupo, de estar como adorador, precisava de ter um acompanhamento, certo? O discipulado precisava ser contínuo, né? Contínuo. A gente tem um costume maravilhoso. Eu louvo a Deus pelo costume dessa Assembleia de Deus, de toda semana ter o culto de doutrina. E se pensando bem, todo dia, né? Depende das congregações, né? Todo dia tem um culto de doutrina, todo dia você tem um ensinamento. Aprendizagem. Aprendizado. O camarada escalada que tem que se preparar, né? Isso. A pessoa escalada que tem que se preparar. Mas todo dia nós temos um culto para aprendizado.
Então a gente vê, amado, que o apóstolo Paulo, o propósito dele era esse, de pegar aquelas pessoas que entraram, que vivia na idolatria lá na igreja lá da Diana, oferecendo sacrifício e tendo vantagens sociais, tendo vantagens para eles. Agora ele estava num mundo completamente desconhecido, precisava o quê? De uma doutrina. Dizer para ele que aquilo ali, convencê-lo, ele aceitava Jesus. Aceitava Jesus, toda a igreja. Agora, por que toda a igreja? E muitas pessoas entram na igreja simplesmente por acompanhar, por interesses pessoais, e não por verdadeira conversão. Então, esse é o propósito da epístola. Trabalhar. Veja que o apóstolo Paulo escreveu a carta de Efésios, no capítulo 3, né? Quando ele faz aquele apelo, ele diz, no capítulo 3, verso 14, né? Que ele diz assim, por esta causa eu me ponho de joelho. Aí, por que causa? Aí você vai ver no versículo depois. Que Cristo seja arraigado dentro de você. Que haja uma verdadeira conversão, né? Que o amor flua entre nós, que a gente consiga entender. Há uma possibilidade, porque Deus, a pessoa não consiga o amor de Deus é de tal maneira, mas ele diz que nós, em particular, tem condições. Por que faz uma oração? Ele não faz uma oração. É bem interessante. É bem interessante isso aí que o nosso presbítero está pontuando, pessoal. Porque é de fato, olha o que o apóstolo Paulo fala, né? Quando ele fala... 14, 17 anos. Isso. Aí ele fala, por essa causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Toma o nome. Né? Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais aprofundados com poder pelo Espírito Santo do homem interior. A gente tem condições, tem capacidade de compreender a altura, largura, profundidade. É algo maravilhoso. Então a gente tem condições, ele diz que os crentes têm condições disso, que ele disse, eu estou orando. E ele está orando e trabalhando, era o propósito da carta. Evangelizando. De, incansavelmente, trazendo mensagens e doutrinas e ensinamentos para que isso esteja dentro do coração de cada espectador, de cada ouvinte. Amém. É isso? Esse era o propósito. Né? A mensagem é bem interessante a gente pontuar, porque a gente está assim um pouco corrido. Sim. Mas a mensagem precisava de ter alguma mensagem que seja edificante, uma mensagem convencedora. A mensagem precisava. Porque eu sou de uma religiosidade. Eu não digo aqueles que têm o título, mas nunca foi lá. Nunca foi. Tem o título, mas nunca foi. Tem uma outra prática de vida e de ser. Né? Eu digo aquele que realmente teve ensinamento. Aí de repente está na igreja. Está na igreja. Aí veja a nossa responsabilidade. Porque isso ainda é hoje. Ainda é hoje. Ainda se converte pessoas que estão em nosso meio, que têm um largo conhecimento daquilo que foi. Ainda está nele. Porque é uma pessoa que passou 30 anos se envolvendo numa religiosidade. E está há 5 na nossa igreja. É um disparate, uma diferença. Então, as mensagens precisavam ser contundentes, convincentes. Veja que os bereanos, quando Paulo pregava, eles examinavam. Não é à toa que eles eram os mais nobres por isso, porque eles recebiam a palavra. Recebiam a palavra e confirmavam que aquilo ali era de fato. Então a mensagem de Paulo tinha que ser convincente, tinha que ser uma mensagem que enquadrasse e pontual. Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Pontual isso aí. Aí a desenvoltura da pontuação dessa mensagem. Se Jesus é o cabeça, ou a cabeça, né? Ele fala assim, é a cabeça. Então Jesus Cristo é o que está no controle de todas as coisas. Eu era traficante. Eu agora estou em Cristo. Não tenho emprego e nem alguém consegue me empregar por eu ter um passado assim. O que eu vou fazer? Jesus Cristo é Senhor. Calma. Ele tinha que pontuar isso. Jesus Cristo é a cabeça. Eu vivia lá dentro do templo de Diana.
vivia vendendo a terra. Comercializando. Agora eu não tenho mais essa verba, eu não tenho mais essa finança. Eu não disponho mais desse sustento. E agora? Jesus Cristo. Ele tinha que conhecer. E corpo. O que é que faz o corpo se movimentar? É a nutrição que ele recebe. Então, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, aos Romanos, aliás, ele diz que nós fomos quebrados do jabuzeiro, tirados e enxertados na oliveira. Verdadeira, né? E a oliveira verdadeira nos alimenta através da sua raiz. É a raiz que dá sustentação, sustentabilidade. Então essas pessoas estão dentro da igreja de Éfeso, dentro desse contexto social, precisando de uma mensagem contundente. Porque muitas vezes a gente brinca com a vida humana. Me permita eu entrar nesse parênteses. Nós, como presbíteros, queremos ser presbítero por ser o status, por ter de ser direto ao povo, por passar por alguém e poder dar uma cenuzinha. Chegou o teu presbítero. Talvez seja por isso. Mas a soma do presbiterato é uma coisa, uma responsabilidade muito grande, porque cabe o ensino contundente com um esboço, tá? A gente fez essa capacitação e a gente vê pessoas ainda que metem a cara na parede dizendo que não há uma necessidade de um estudo teológico, pelo menos básico teológico, né? Que uma preparação. Então a mensagem, o apóstolo Paulo é uma mensagem contundente, falando de Cristo, cabeça, a igreja, corpo. Aí vem plano de salvação, mostrar ao povo que nós temos direito à salvação, mostrar que há condições de remissão de pecado, de ter uma nova vida. Então essa é a mensagem que o apóstolo Paulo falou, a profundidade, porque muita gente, como eu já falei, vamos medir o amor de Deus, o amor de Deus é incalculável. O apóstolo João disse que de tal maneira ele não soube calcular. Mas também não é assim. O apóstolo Paulo disse que coloca de joelho, porque eu sei medir o amor de Deus. Quando eu olho para a misericórdia que me alcançou, é maior, eu posso dizer assim, se eu tenho 300 metros de iniquidade, eu posso medir muito mais. Porque o amor de Deus é muito pior. Glória a Deus. E essa é a profundidade que o apóstolo Paulo ora, para que este milagre aconteça na vida. Porque é um milagre a gente reconhecer o amor de Deus em nossa vida. Porque logo no início a gente olha assim e parece que é uma coisa maravilhosa, mas no passar do tempo que a gente sente que está nos pés do chão ainda, necessitando de comer, de beber, de política, de viver socialmente, de emprego, de dinheiro, de ficar na fila de banco, quer dizer, coisas normais. Não sou normal. Começa a se olhar como pessoa normal e cidadão terreno e começa a se declinar espiritualmente. Isso, eu achei interessante, em uma das suas doutrinas, quando o senhor estava tratando sobre a questão do arrependimento e tal, e o senhor pontuou algo que o senhor falou agora e se encaixa perfeitamente, né? Que o que é que o mundo oferece que Deus não dê melhor, né? O que é que o mundo tem que Deus não dê por excelência, né? E é nesse exato momento quando a gente encontra essa altura, essa largura, essa profundidade do amor de Deus, é que a gente vê que não existe nada nesse mundo que se compare, né, a essa mensagem. Por isso que ela tinha que ser contundente, né, para que as pessoas de fato tivessem convicção acerca daquilo que ela estava aprendendo. Ela não estava aprendendo qualquer ensinamento, né? Não era um ensinamento que eu ensinava assim, olha, vai lá e faz assim, eu acho que vai dar certo. É o próprio Cristo, né, por meio do apóstolo, dizendo, vai lá. E a mensagem dele também fala de reconciliação através da cruz de Cristo. Quer dizer, há uma possibilidade, não é uma coisa humana. Ele está dizendo assim, você se tornar crente e ser salvo, não é uma coisa que você vai para o laboratório, não. Não é uma coisa que você vai depender de tirar sangue e ir lá e fazer um teste de DNA para ver se combina com o de algum lugar no paraíso. Não, é uma coisa da cruz de Jesus. Já está pronto. Amém. Já foi preparado. Né? E também fala do quê? De morreu um lugar seguro, um lugar certo, um lugar de uma vida eterna.
Porque muitas vezes, amados irmãos, nós estamos crentes, mas estamos com medo, amor. A coisa está difícil. A coisa está difícil. Estou desempregado, me permita assim dizer isso. Estou desempregado, não tenho dinheiro. Oh, Jesus, me ajuda. Aí às vezes está certo, eu vou te levar para o céu. Não, Jesus, me ajuda. Não. Deixa eu comprar um. Eu vou vender manga, eu vou. Deixa eu ter meu carro primeiro. Deixa eu ter o carro e tal. Né? Eu estou com a dor aqui, Jesus. Aí eu faço, tá certo, eu vou te dar o céu. Não, Jesus, mas se tu curar, me cura. São pessoas que dizem aparentemente que quer o céu, mas que o céu está próximo a ela. Tem direito. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo para os Efésios e para nós. Temos direitos a isso. A reconciliação, perdão de pecado, profundidade no amor de Deus e céu. Eu postei nas minhas redes sociais, os irmãos podem acompanhar se quiser um texto, de uma mulher por nome de Hattie Green, né? E ela tinha milhões na conta, né? Milhões na conta. E aí ela, mesmo com milhões na conta, né, ela comia aveia fria para não esquentar o gás, para não esquentar e não gastar o gás. O seu filho, né, ele terminou amputando uma parte da perna, porque ela passou tanto tempo procurando um hospital para que fizesse isso de graça, né? Chegou um tempo que ela morreu. É o cúmulo, né? Chegou um tempo que ela morreu, né? Ou seja, ela tinha muito, mas não sabia desfrutar desse muito. Sobrevivia muito com o pouco, né? E é justamente isso que nós aprendemos com essa carta, né? Que Deus ele tem muito para o seu povo, né? Mas nós vivemos como se tivéssemos pouco. Né? Também a história, me lembrei agora a história do camarada aqui, batalha para comprar uma passagem de navio. Uma passagem de navio, né? É isso mesmo. Batalha, consegue, aí ele compra e ele diz agora, eu não tenho o que comer. Aí vai passando os dias, e ele com fome, debilitado, e olha lá, todo mundo comendo, no restaurante, lá no navio, a viagem prolongada, e ele, meu Deus do céu, gente, eu agora estou determinado, eu não vou morrer de fome, não, eu vou comer e peço para trabalhar, faço qualquer coisa. Aí ele vai, come bastante, e aí chega o garçom e diz, agora, onde é que fica a cozinha? O garçom diz, eu quero saber, não, porque eu quero lavar os pratos. Eu sei que é lavar os pratos. Para pagar essa refeição, porque eu não tenho dinheiro. Então, quando você compra passagem, já lhe dá direito às refeições. Então a pessoa sabe, não sabe, já está incluso. Ele vê, temos direitos e às vezes não desfrutamos porque não queremos, mas está à nossa disposição. Essa é a mensagem. Eu achei interessante também, eu cheguei até a notar aqui, quando eu estava meditando ontem, né, que essa carta é dividida, os 3 primeiros capítulos é a base da doutrina, e os 3 próximos capítulos, no caso do 4º ao 6º, é a aplicação. É a aplicação da doutrina. Aí nós vimos aí a ortodoxia e a ortopraxia, né? Que é o ensinamento e depois a prática do ensinamento, né? Ou seja, aí que observa que o apóstolo Paulo não fala para a pessoa direto, para você fulano, isso. Ele fala para uma comunidade, para tudo, para nós. Por isso que houve essa problemática histórica da carta, né? Mas graças a Deus foi resolvido, porque se alguém tem dúvida quanto à autoria, se alguém tem dúvida se verdadeiramente ela é de Éfeso, se direto para Éfeso, não tem problema isso, porque isso não tira a canonicidade da carta. Ela continua no canon, ela continua sendo revelação de Deus, ela continua sendo doutrinária e essencial para a nossa vida cristã. Glória a Jesus. Serviu para Éfeso, serviu talvez para outras, inclusive até Márcio. Está servindo para nós. Márcio chegou a dizer, né, um filósofo da época que rejeitou o Antigo Testamento, que João o evangelista, João o mártir na ilha de Patmos, tirou ele, foi expulso, foi excomungado, né, como pregador do Evangelho, porque ele exclui o Antigo Testamento dizendo que o Deus era muito mau no Antigo Testamento, que era um novo Deus, ou então era um Deus mentiroso. Então, por conta dessas falácias, ele foi excluído. E quando ele lê a carta, porque ele não para, né? Então, quando ele lê a carta aos Efésios, ele coloca no seu manuscrito que esta carta era a carta aos Laodicenses, né? Que parece que é do capítulo 3, capítulo 4, né? De Colossenses, que fala que houve uma carta que foi para a Laodiceia.
Então ele atribui essa carta. Provavelmente foi quando ela circulou. Isso. Até porque a cidade de Colosso era vizinha Isso. à cidade de Laodicea. Então eu acho que Colosso também foi beneficiado com essa carta circular. Então provavelmente houve isso, né? No contexto histórico. Ela circulou e ele tomou conhecimento dessas coisas através, quando estava na cidade de Colosso. E aí chegou E ao Laodicea. entendimento, né, do que é a verdade. Né? Do que é a Como- verdade. É como o nosso irmão Wagner sempre bem pontua, né? Que o evangelho ele é ameaçador, né? Ele chega, né? E quando ele chega de fato, né? Como a semente lançada em terra fértil, podemos dizer, ela gera bons frutos. A questão que o senhor disse que tinha que ser, ele trabalhava com, tanto na área teologicamente, também na área espiritual. Por quê? Porque a gente vê que a igreja de Éfeso, a população de Éfeso era uma população bem desenvolvida, né? Tinha a religiosidade, e a questão de colocar pessoas lá confiáveis era para alcançar a mente do mais simples, né? Daquele vendedor ambulante, e também alcançar a mente dos que eram empresários. Né? Ou seja, não é apenas plantar a igreja, é plantar a igreja e cuidar da igreja. Né? O senhor falou aí foi bem pontual, que é necessário colocar alguém que tenha uma capacidade para aquele momento, para aquela época, para aquela geração. Né? Porque não adianta colocar apenas por necessidade e depois estar uma dor de cabeça. E o senhor constrói, aí me coloca num lugar que não devia, no seu lugar, por exemplo, eu destruo. Aquilo que o senhor plantou, eu vou e arranco, porque eu não tenho um enquadramento para aquilo ali. Então, o enviado, ele precisa ter essa característica de manter aquilo que você colocou. Né? Você não colocou ali, você não plantou ali, então ali é manter, a não ser que seja coisas absurdas. Né? Que precisam ser revistas. Isso aí é com equilíbrio. Mas tem pessoas assim, chega para subir o negócio, já vai logo desarrumando e tal, e às vezes traz um desconforto. Então uma pessoa inteligente vai chegando, ele vai observando, vai olhando, vai vendo se de fato está fora do lugar e vai de fato ver qual é a visão daquele que é antecedeu. E assim vai tendo uma boa estrutura. E outro ponto também aqui é como Cristo cabeça e nós como corpo vivo, né? Cristo cabeça. E eu vi nas redes sociais aí, uma certa mulher, ela dizendo que depois disso nós vamos passar a entender que a igreja somos nós. Né? É como estivesse dizendo, nós não precisamos de ir à igreja, nós somos igreja. E eu cheguei até a discordar. Né? Vou ser sincero, por quê? Porque Cristo como cabeça e nós como corpo, o corpo precisa estar unido, né? Com um propósito, E a gente é fruto de uma grande conquista. Nós, como igreja, eu falo igreja templo, Isso. igreja locais de cultuar. Se reunir para cultuar juntos, sem nenhum problema. Nós somos frutos da maior conquista da igreja primitiva. Eles desejaram muito. Ao que restavam catacumbas, cavernas, né? Se escondendo. E hoje a gente não precisa disso. A gente aluga uma casa, vai, se reúne, dá glória junto, come bolo junto, se abraça e convive. Porque essa é a intenção de Deus. Estejam sempre unidos no lugar. Tá? Veja que se a história, se a igreja no templo, fosse mera coisa, uma mera questão, o povo seria batizado no momento que estavam os 120 em casa. Isso. Seria uma perspectiva, mas precisavam estar juntos e houve derramamento, e veja que aquele derramamento e aquele ajuntamento refletiu para quase 3.000 pessoas. E o pensamento errado da questão de que eu sou igreja é bem lógico. O apóstolo Paulo ilustra isso na sua carta aos Coríntios, é que se nós somos igreja, eu sou apenas sua igreja, então não existe a necessidade de eu congregar. Né? E o autor Hebreus faz questão de mostrar que a gente há uma necessidade de congregar. E tipo, como o apóstolo Paulo diz que nós somos muitos membros, um irmão... Agora chegou. O que é corpo? A igreja considera que a gente está falando de Jesus Cristo, o cabeça, a igreja é corpo. está na lição. Isso, está na lição. O que é o corpo? O corpo é um conjunto de membros. Eu não sou o corpo sozinho. Eu sozinho sou um membro amputado. Isso. Não tem como viver. Não tenho como viver. Eu sou corpo quando nós estamos reunidos. Quando tem um ministério,
quando tem um grupo de louvor, quando tem um grupo de irmãos, quando a gente estamos juntos, né, que estão louvando, ali somos igrejas. Porque nós podemos se reunir a qualquer hora, em qualquer momento. Lógico que agora não quero essa pandemia, mas a gente pode se reunir. A gente pode estar aqui hoje. Como a gente está aqui hoje, os irmãos estão aí em casa hoje, se reuniram em casa. Então, se não houver uma reunião, não é igreja também. Não é igreja. Inclusive, o próprio Jesus, ele vai tomar para si o corpo, uma igreja em toda a extremidade da terra. A gente consegue entender, né? Eu sou igreja, minha família é igreja, Isso. mas eu quero ser membro. É membro ligado no corpo, No né? corpo, Né? Ou seja, tem pessoas aí que acham, eu admiro, Porque né? por conta dessa pandemia, permita-me, me desculpa a interrupção, mas veja só, por conta dessa pandemia que está havendo, isso pode ser um fato das pessoas dizerem assim, não, eu passei a crise, estou em casa, eu vou ficar em casa. Agora, eu tenho certeza do que eu vou dizer aqui, que o nível de espiritualidade caiu. Não é o mesmo. Não tem como. A Netflix me permita. A Netflix sucumbiu um pouco. A internet tirou-nos do altar um pouco. E desde o princípio a gente... Graças a Deus por essas lives, por alguns momentos de orações e reflexões. Graças a Deus por esse escape. Tá? Mas tem gente que não está dando nem aí. Não tem mais nem força. Quantas pessoas estão no mundo novamente? É verdade. No desespero. Porque não valorizam a igreja no corpo, né? Eu chego até a ser desafiador, né? Mas eu não conseguiria ser um desigrejado. Não tem como, não tem Eu como. também não sei. Pela doutrina de Éfeso, né? Não tem como ser desigrejado. Depois dessa palavra de hoje, não tem como ser desigrejado. Não tem como. Isso está comprovado. Já está na Bíblia, né, Éfeso? Amém. Mas Pois bem, meus amados irmãos, hoje nós tivemos aí, graças a Deus, um comentário enriquecedor da palavra de Deus pelo nosso presbítero José, desde já muito grato por ter aceitado o convite. Eu fui Eu que agradeço. lançar o convite ao nosso irmão Wagner, que estava lá em sua casa, e ao mesmo tempo estava lá o presbítero, a gente botou aquele vai que cola, né? Aquele vai que cola e colou. E ficamos felizes porque, graças a Deus, para a glória do seu nome, né? Como um dos solas, somente a Deus a glória, Deus tem colocado homens capacitados para nos ensinar. Isso é maravilhoso. Isso nos mostra que, como o apóstolo Paulo diz, ainda que estejamos ausentes no corpo, nós estamos presentes no Espírito. Glória a né? Deus. Embora nós não estamos reunidos aí com todos os demais irmãos como nós queríamos, né? Mas estamos tendo a oportunidade de transmitir essa mensagem. Os irmãos que tiverem as suas dúvidas, perguntem. Eu acredito que vocês têm o nosso contato, tem o meu contato, tem o do presbítero. Acredito que a aula foi bem esclarecida, né? Mais transparente, só não foi mais transparente do que a água, né? Porque a água, ela é incolor, né? Ela não tem cor, não tem como a gente, né? Mas foi totalmente exposta a aula, né? E graças a Deus tivemos essa oportunidade. Então nós vamos agradecer ao Senhor por essa aula maravilhosa, tendo em vista que a gente concluiu o nosso tempo. Amém? E os irmãos que tiverem dúvida, podem deixar aí. Eu quero só também agradecer a todos, né, por esse momento, né, já também a visão da próxima lição, pode ser? Então, agradecer também a Deus por esse momento. Próxima lição, lição número 2, é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Né, você que está em casa, divulga esse trabalho, ore a Deus para que no próximo domingo, né, se a gente não estiver na igreja, que nós possamos estar aqui abrangendo mais uma vez uma lição, mais um tema, é um trimestre abençoado. Divulgue, compartilhe, fale para alguém, principalmente alguém que não é cristão, convide alguém que não é convertido e não deixe de ler a lição durante a semana. Faça suas perguntas, como o nosso diácono disse, né, porque acredito que no próximo domingo, não sei como é que vai ser, daqui para a gente estar orando, a gente pode ter novidades, né, coisas boas. E ore também a Deus para que a gente possa criar um canal. Né, eu creio nesse negócio, né, a gente tem que andar, né, no meio dessa tecnologia também. Tantas pessoas hoje estão perdendo o seu tempo vendo coisas que não vão edificar, tantas pessoas estão assistindo vídeos que não vai levar ele a lugar nenhum, só vai levar ele mais distante do altar, como foi dito aqui. E a gente está aqui enriquecendo a sua manhã, enriquecendo o seu conhecimento através da palavra de Deus. Quero agradecer a todos, amém? Até o próximo domingo. Nosso diácono faz as considerações, nosso presbítero
Amém. Eu também quero agradecer a todos os amados irmãos, ao diácono, o convite, ao irmão Wagner, que foi convencido, né? Foi bem convencedor o convite dele. Ele vai com esse jeito meio chorão, que não tem como dizer não, né? Mas graças a Deus, né, pela vida do nosso diácono, do nosso auxiliar, é o Senhor Jesus que eu estou abençoando vocês. E vamos ver essa questão, mesmo depois da crise, a gente tem um canal, né? Tem um canal. Um canal local, é bem pensado isso aí, para ser divulgado. Glória. Nos sábados, né? Nos sábados tem a produção da... Tipo uma pré-aula, né? Como se fosse uma Isso. pré-aula, né? Isso, para alcançar os professores. Amém. Muito bem. Nós vemos aí que, como Deus ele dá a sabedoria, né? Normalmente assim, quando a gente espera surgir, né? E Deus, e vamos orar por essa causa. Isso. Para o nosso presbítero é tal, o Senhor que se dá essa vontade de... Então vamos orar. Amém. Querido Pai e eterno Senhor, graças te damos por essa riquíssima oportunidade que o Senhor nos concedeu de nesta manhã poder, Senhor, ser canal de bênção para muitos que estão no seu lar. Eu me sinto regozijado diante de ti, Deus, pela tua escolha, pela sua bênção, pela sua graça, pelo seu favor, pela sua mão sobre nossa vida. Pai querido, que se torne bênçãos para as famílias este ensinamento. Ó Pai querido, seja edificante para a nossa alma. Ó Deus, assim como nós nos edificamos, nos estudando e também transmitindo, que também quem está recebendo tenha um coração como um terreno fértil para o plantio daquilo que foi ensinado. Que haja germinação, que haja crescimento, ajuda-nos a dar vitória. Eu quero também fazer uma oração especial para o nosso pastor Gilberto Duarte, estenda tuas mãos sobre ele, sobre a sua família e também sobre o pastor presidente. Pai querido, estenda tuas mãos. Nós estamos com um propósito diante de ti, Deus, porque a causa desafiadora é nós confiarmos inteiramente em ti. E o Senhor se encarregará de fazer a bênção, trazer a bênção sobre nossas vidas. Pai querido, nos abençoe ricamente. É isso que nós te pedimos, ó Deus. Entre em cada lar, verdadeiramente nos corações, que o teu Espírito Santo esteja, Deus, trabalhando em cada vida, fortalecendo, mostrando a ele que tem a esperança, que tem a fé, que tem a confiança, que tudo isso vai passar e vamos voltar à atividade normais de adoração no templo. Pai querido, o Senhor é Deus. Em todo momento, em toda ocasião, em momentos de crise e momentos de vitória, o Senhor é Deus. Amém. Pai querido, eu te agradeço pela vida do nosso irmão Diácono Giovanni, nosso irmão Wagner, continue abençoando-os e que projetos sejam colocados em prática dentro da tua bênção. É isso que eu te peço, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo esteja sobre nossas vidas, desde agora e para todo sempre. Amém.